Boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo me conhece já. Bom, aproveitando hoje, né, nessa campanha de Setembro Amarelo, hoje em especial é o dia que é mundialmente conhecido como, nessa campanha, né, que desde 2014 a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com a CFM, Conselho Federal de Medicina, organiza no território nacional a campanha Setembro Amarelo. Né? E hoje, 10 de setembro, é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Né? Isso é bastante importante, onde o lema dessa campanha é: a vida é a melhor escolha. Tá? Como na palestra da Carla anterior, ela trouxe dados alarmantes em questão do suicídio, onde o suicídio, segundo a OMS, é onde morrem mais pessoas do que HIV, malária, câncer de mama, guerra ou homicídio. Então, são dados bastante alarmantes que convidam a gente a olhar para isso, a questão do suicídio. Porque as pessoas deixam de viver, né? Abrem mão de toda a sua vida, que é uma coisa preciosa, para a morte. Né? Então, baseada nisso, a gente vai olhar aqui para a saúde mental, né, que é a base de toda essa questão do Setembro Amarelo, para a gente conversar sobre isso. Né? O que é saúde mental? Bom, a saúde mental, ela vem da gente aprender a lidar com todas as situações, sabermos lidar com todas as situações emocionais no nosso convívio, seja com os familiares, relacionamento entre casal, relacionamento entre amigos, social, educacional, né? Tem toda essa questão de a gente aprender a lidar com tudo isso, para termos saúde mental, tá? Porque pensando que tudo é mental, tudo parte do nosso mental, tudo que a gente pensa, a gente age e transporta o que está no nosso mental para a nossa vida do dia a dia. Então, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu realizo. Né? Então, visando essa questão, a gente traz hoje o nosso tema, que tem a psicanálise com a espiritualidade. Tá? Então, aqui, saúde mental é ter qualidade de vida a partir de um mental equilibrado. É conseguir se relacionar com tudo que vem à tona nessa caminhada que se chama vida. Né? Seja no âmbito emocional, mental, material ou espiritual. Então, o nosso tema, psicanálise e espiritualidade. Tá? Primeiramente, para entender o que é a psicanálise. Né? A psicanálise é onde nós fazemos sessões, onde existe a necessidade de fala, porque todo mundo tem necessidade de falar sobre si, né? Onde tem uma escuta analítica, onde tem um profissional, né, para ouvir as questões do paciente ou do analisando. E através dessa análise, daquela fala, no caso da psicanálise, a gente passa a entender a estrutura mental, a estrutura psíquica, para dar alguns direcionamentos para onde está sendo focado a questão da pessoa. Tá? Então, seria basicamente a psicanálise, seria isso. A gente trabalha a questão do inconsciente. Né? Psicologia. Na psicologia, a gente estuda a parte de comportamento do ser humano em relação à sociedade, familiar, que é a parte do consciente, e a psicanálise vai muito mais profundo, que está no inconsciente. Né? Então, através disso, a gente eu pergunto, eu estou agindo ou reagindo às situações que me aparecem? Tá? Então, essa é uma pergunta. Você reage ou você age perante as situações? Então, aqui, nós temos aqui uma figura de um iceberg, onde figura, né, o nosso consciente e o nosso inconsciente. O consciente é tudo aquilo que eu tenho aqui. Eu sei o que eu estou fazendo, eu já tenho como lidar com eles, porque eu já sei. É como eu lido no meu dia a dia com as questões que eu já sei.
Porém, o nosso inconsciente é muito grande. Então, nós temos aqui a parte do iceberg, que a maior parte é o que fica submerso. E assim é o nosso inconsciente, tá? Nesse inconsciente, a gente tem onde nós fomos inseridos, na questão familiar, na questão social, na questão cultural. Então, tem muita coisa que está no inconsciente que não depende de mim, é onde eu fui inserido. Então, se eu nasci no Brasil, se eu nasci na Europa, se eu nasci no Oriente, tudo isso influencia, porque são culturas diferentes. E tudo isso, quando eu entro dentro de um sistema, ela começa a vir à tona, mesmo que eu não saiba o que significa isso. Mas eu tenho a convivência primeiro com os pais ou com os tutores, depois com a escola, depois com a sociedade, e tudo que vem, o nosso inconsciente guarda. Então, mesmo que eu não saiba, tudo que a minha visão capta, o meu inconsciente guarda. Então, conscientemente, eu não sei quais são os detalhes que tem nesse salão. Mas, numa sessão hipnótica de regressão, talvez, eu consiga, no direcionamento do terapeuta, lembrar de cada detalhe que tinha naquele salão, ou que tem nesse salão. Porque a minha visão capta tudo isso, mas eu não processo conscientemente tudo aquilo que está à vista, mas o meu inconsciente guarda. E assim é no nosso dia a dia. Então, devido ao local onde eu fui inserido, a família, crenças daquela família, educação daquela família, tudo isso eu guardo. E eu levo nesse inconsciente e eu começo a reagir conforme aquilo chega para mim. Então, no meu dia a dia, quando eu lido com meus amigos, quando eu lido com meu companheiro, se eu tenho filhos, quando eu lido com os meus filhos, vem toda uma questão inconsciente. Tem a questão do consciente, onde eu sei como eu devo agir, porém, a maior parte é como eu reajo. E principalmente o que pega é na parte emocional, né? Muitas vezes, de acordo com, se eu tenho uma convivência numa família agressiva, quando alguém me agride, automaticamente eu também agrido, porque aquilo é comum para mim, é normal para mim. Então, tudo isso está no inconsciente. Então, a partir do momento que eu passo a ter consciência de aquilo não ser tão, não me traz um resultado muito favorável, eu passo a ter consciência de que agir daquela forma não é algo que me traz resultados satisfatórios. Então, eu passo a ter consciência daquilo e eu começo a mudar. Então, no momento em que esse meu emocional é atingido e eu lembro de outras situações, de outras experiências, eu passo a pensar, busco no meu consciente o que já tem e eu passo a agir baseado nos resultados que eu tive. Então, isso depende muito das experiências, né? Depois aqui, tudo isso por conta das programações que a gente recebe de todo e qualquer sistema, né, que está ali, que muitas vezes eu chamo de Matrix, que é onde a gente convive, onde a gente vive, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, é o nosso estudo, é a escola e assim por diante. É no ônibus, então tudo aquilo, todas as pessoas têm uma programação, todos eles têm uma programação, cada um dentro da sua... do significado que ele dá para todas aquelas experiências. Dentro disso, eu começo a entender que, num determinado momento, por exemplo, para minha mãe, para o meu pai, eu preciso ser um bom menino, ser uma boa menina, ser uma boa filha, porque se eu for mal criada, eu vou ser castigada. Então eu passo, mesmo que as minhas emoções estão conturbadas, eu não quero ser o bonzinho, eu tenho que mostrar que eu sou bonzinho. Então vem as questões das máscaras, né? Então eu trouxe aqui uma imagem onde uma pessoa está escolhendo, eu vou ficar bravo ou eu vou ficar alegre? Onde tem aqui uma pessoa olhando para si mesma e dentro dela tem várias outras, uma chorando, está brava, outra sorrindo, outra com medo. Então são os sentimentos que eu tenho dentro de mim, mas muitas vezes eu não sou permitida a transparecer.
Então eu começo a usar máscaras e mais máscaras e mais máscaras, e nisso eu me identifico com essas máscaras, que eu acredito que eu sou, mas na verdade eu vou me distanciando da minha própria essência. Então numa delas, a mídia traz muitas questões de família feliz, né? Quem nunca viu a propaganda antiga da Doriana, né? A família feliz, tomando café da manhã, todo mundo comendo, filho feliz, pai feliz, né? Onde o padrão vem da questão europeia, onde todo mundo tem que ser bonito, lindo, maravilhoso, vestido sempre roupinhas iguais, porque família feliz reparte todas essas questões, somos iguais, mas na nossa realidade a gente sabe que não é dessa forma, muito pelo contrário. A gente que está numa caminhada espiritual, a gente percebe que os conflitos maiores é dentro da nossa família, é naquele âmbito que eu nasci. Então eu vou ter conflito com o pai, conflito com a mãe, e nessa configuração de família feliz, eu idealizo o quê? Uma mãe carinhosa, uma mãe que acolhe, uma mãe que abraça, uma mãe que beija, né? A mãe que recebe o marido, o pai, né, todo feliz chegando do trabalho, um trabalho maravilhoso, que não briga, né? Então a gente tem essa imagem fantasiosa, então eu passo a usar máscara. Poxa, mas lá na reunião de família, na reunião da escola, meu pai e minha mãe estão sorrindo, mas chega em casa e eles estão brigando. Ah, então também tem que fazer isso. Então quando eu tô lá fora, eu tenho que mostrar que eu sou feliz. Tiro foto, posto no Instagram, no Facebook, sorrindo. Aí daqui a pouco fecho o celular, tô lá, né, aquela cara fechada. Então são máscaras que eu apresento para o mundo, mas no meu interno está totalmente conturbado. Começo a criar fantasias onde existe o príncipe encantado, a princesa encantada, né? Onde, ai, meu príncipe vai vir a cavalo, lindo, maravilhoso, cheiroso, né? Todo cavalheiro vai abrir a porta do carro, vai me trazer café da manhã, de manhã, onde a esposa tá lá, a princesa, linda e cheirosa, toda arrumada todos os dias, né? Só que quando a gente vê no dia a dia, tem lá o nosso príncipe encantado, deixou a toalha molhada na cama. A princesa não tá bonita e cheirosa todos os dias, tá descabelada, não tá maquiada, arrota, né? E você olha e fala, ué, mas cadê o príncipe? Cadê a princesa? Isso tudo são fantasias, onde a mídia, onde toda uma questão cultural traz pra gente, né, nessas questões. Aí eu começo a procurar. Bom, se o mundo é assim, eu também tenho que ser assim, eu começo a me procurar dentro de tudo isso. Eu começo a procurar tudo aquilo que me falta. Ah, tá, obrigada. Bom, que já tá ficando seca. Então eu começo a procurar a mim mesma. E muitas vezes nessa procura de mim mesma é inconsciente. Então eu começo a me procurar no outro. Aquele que me satisfaz, aquele que preenche o meu vazio. Então se o meu relacionamento não tá bom, ai, será é meu marido? É minha mulher? Ela não me satisfaz, porque ela não é legal, ela não é companheira, ela não gosta do que eu gosto, né? Muitas vezes, naquele namorico, né, naquela coisa de conquista, muitas vezes é um jogo, né? Um jogo, é um lance onde o outro quer conquistar, porque faz parte, né? Na caçada você se camufla todo para conquistar. Assim é na natureza. O passarinho, o macho todo enfeitado, cantando, rodopiando, pulando, porque ele quer ser melhor de todos ali da sua espécie. Então assim acontece com o ser humano. Então naquela conquista eu vou me vestir de príncipe, de princesa, onde eu vou à caça. Só que a partir do momento que existe um relacionamento, existe um dividir o mesmo teto, dividir a sua convivência, aquilo muda. Por quê? Eu começo a enxergar o outro. E muitas vezes eu enxergo a mim mesmo, os meus defeitos, aquilo que eu busco não está mais no outro. Eu tenho que entrar para mim mesma para começar a me encontrar nessa questão. Então vem a questão da busca. Dentro da psicanálise,
na questão do inconsciente, existe algo que Freud, né, que estruturou toda a questão da psicanálise, ele era um psiquiatra, onde ele se dedicou a estudar o inconsciente, porque ele viu que na maioria dos pacientes dele, viu que a patologia vinha de desejos e agressividade não olhada. Então a pessoa não podia ser aquilo que ela gostaria de ser, então ela tinha muitos desejos onde não era possível. Então na época de Freud, há anos atrás, era muito mais complicado do que é hoje. Então muita coisa ia para o inconsciente, é como se a gente jogasse muita coisa para debaixo do tapete, onde eu não posso olhar. Eu desejo, mas não posso, não quero, minha mãe não deixa, meu pai não gosta, então eu vou reprimindo, porém, o inconsciente, Freud fala que ele tem uma energia própria, onde ele chama de pulsão, onde tudo que está no inconsciente ele quer sair. Então ele busca alguma coisa aqui na nossa realidade, onde ele possa dar significado para aquilo e poder extravasar. Só que muitas vezes, quando existe essa pulsão, esse impulsionamento da energia, encontra-se uma barreira, onde essa barreira é a barreira do recalque, onde também é chamado de ego, onde na minha caminhada tem aquela questão cultural. Então não posso realizar tudo aquilo que eu tenho vontade, tudo aquilo que eu tenho desejo, porque tem as questões morais da sociedade. Então muitas vezes isso não é permitido socialmente, moralmente dentro de uma sociedade. Então vem as questões onde na psicopatia ele não tem essa barreira, ele não tem a noção de realidade e fantasia, sendo que nós temos uma questão onde eu sei quais são os meus desejos, eu sinto realmente o meu desejo, mas algo me diz que eu não posso realizar. Tudo depende da educação que eu tive, das programações que eu recebi, para que esses meus desejos saiam para fora e encontre uma vazão. Só que na psicanálise, segundo Freud, isso não tem fim. Por mais que eu encontre, o meu inconsciente encontre um objeto aqui fora, na realidade, onde ele consiga se ligar, tem muitos outros lá atrás que não ligam. Aí ele volta, se junta com algumas outras coisas do inconsciente, quer sair para fora, mas não encontra. Mas cada vez mais, quando você não olha para essas questões, ela vai ficando cada vez mais forte. Por isso acontece aqueles surtos de histeria, onde grito, onde eu não tenho mais aquela gota d'água que caiu no copo e transbordou. Então eu grito, eu chuto balde, eu brigo com a minha família, brigo com o pai, brigo com o amigo, brigo no trabalho, porque eu não aguento mais aquele trabalho, porque é algo que não me satisfaz. Mas a sociedade diz, você precisa ter um sustento, você estudou a vida inteira, você concluiu o ensino, então você precisa estudar aquilo que trabalhar naquilo que você estudou. É uma obrigação, mais uma programação que nós recebemos, né? Então, só que o meu desejo é muito maior do que aquilo. Eu não me satisfaço. E o ser humano, por natureza, ela busca por satisfação em tudo. Freud diz que muitas das coisas, dessas insatisfações, é vinculada a sexo. Porém, outros psicanalistas enxergam de uma forma diferente, como Jung, Lacan, Reich, que trabalha bastante essa questão também corporal. Então, nem tudo, segundo esses outros pensadores, vem do sexo. Mas, para Freud, está muito relacionado, porque é algo muito primitivo, é algo muito instintivo. Por natureza, nós somos condicionados a procriar, a dar sequência à nossa espécie. Então, isso é muito instintivo. A questão é, eu posso usar máscara? Posso, senão eu não consigo conviver. Se eu quiser extravasar toda a minha ira no lugar, eu vou ser colocada para fora. Então eu tenho que saber como me comportar em determinados lugares. Se é um local religioso, eu vou me comportar como alguém religioso, vou colocar toda a minha espiritualidade ali para trabalhar.
Então eu uso, mesmo que eu não sinta aquilo, eu uso uma máscara. Mas a importância disso é eu não me identificar com essas máscaras. Então nessa caminhada espiritual que nós estamos, a gente recebe muito convite para olhar para dentro, para descobrir quem eu sou. Quem é a Cláudia que está aqui dentro e não a Cláudia que todo mundo vê. Então muitas vezes o que o outro vê não sou eu, é aquilo que eu quero que vejam. Então é eu não me identificar com as máscaras que eu uso. Então eu posso, porém, com todo esse cuidado de não me identificar com essas máscaras. Se eu sou uma pessoa agressiva e sempre vestir uma máscara de um bom filho, de um bom trabalhador, de um bom marido, vai chegar uma hora que essa máscara vai cair, porque é uma máscara, não é uma verdade. Não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu mostro para o mundo. É como a gente tentar descobrir como é a outra pessoa, olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando as redes sociais. Você vai ver o que o outro quer vender. E muitas vezes a gente se engana, porque o que o outro quer vender é o que ele quer que nós saibamos dele, mas não que realmente o que nós somos. Então essa questão de não identificação é você saber quais são as máscaras que você vai usar, porém eu não sou aquilo, ou pelo menos não 100% do tempo, sabendo que eu tenho as minhas emoções, as minhas questões do inconsciente para ser trabalhado, tá? Muitas das questões que ficam muito dentro do nosso inconsciente é a questão da sexualidade. A partir de um determinado momento da nossa vida, tem as questões hormonais, a questão dos jovens, onde a gente é natural que tudo isso venha à tona. A gente começa a descobrir quem eu sou fisicamente. Então tem aqui uma imagem, um menino e uma menina olhando dentro da calça. Por quê? São órgãos diferentes. Anatomicamente é diferente. Então as crianças começam a perceber as diferenças no outro e em si próprio, né? Então existe a dúvida, menina ou menino? Aí vem aquela questão social, cultural. Menina usa rosa, menino usa azul. Mas e se a menina quer usar azul? Se a menina gosta de azul? E se o menino quer brincar com boneca? Como que eu fico? Eu sou homossexual por conta disso? Então tem uma questão social também que direciona para o que é correto, né? Só que hoje o que nós vemos é que existe uma diversidade, né? Não tem uma regra que diz isso é certo. Homem com mulher é certo, mas mulher com mulher não, homem com homem não. Então existe uma diversidade muito grande, onde eu acredito que a sociedade está abrindo os olhos para isso, porque não há barreira para que haja amor, né? Existe sim uma condição física, onde hoje tem várias cirurgias, onde o homem faz a cirurgia para se sentir mulher fisicamente, né? Para que ela se sinta bem consigo, porque muitas vezes nessa caminhada espiritual a gente vê, eu tenho uma alma masculina, mas eu estou num corpo de mulher, e aí? Então muitas vezes quando a pessoa não tem um entendimento, isso cria um conflito muito grande, ela não consegue trabalhar no seu âmbito social e cultural aqui fora com essas questões. Então cria toda uma confusão interna, emocional, mental, onde vira dogma, existe preconceitos, crenças limitantes, tabus, né? Então tudo isso começa a criar uma confusão. E nessa questão, onde eu quero pertencer a algum lugar, a uma sociedade, a um grupo de amigos, eu me reprimo os meus desejos, só que esses desejos estão no inconsciente. Todas as questões culturais e educacionais do meu sistema familiar, ele é latente, ele está muito presente ali. Então nessa questão vem a sexualidade, bate forte na questão do inconsciente. Se não fosse o suficiente, nós temos a libido. E vem uma definição da libido que é desejo sexual, busca instintiva pelo prazer sexual. Segundo as teorias freudianas, refere-se à energia vital que está na base das modificações da pulsão sexual. Porém, a libido não se limita a isso somente. A libido, ela é muito mais, ela é energia vital. É aquilo que me dá vontade de viver, é a minha autoestima.
é a alegria de viver, potencial criativo e energia vital. Então eu preciso da libido para me sentir vivo, né? Então, eu necessito. Uma pessoa que não tem libido, ela não tem força para viver. Ela não tem força para ser quem ela veio para ser. Então é algo necessário, é algo essencial para a nossa vida, a libido. Muitas vezes linkam a libido com algo sexual, porém não é só isso, né? Existe a questão da parte sexual, porque existe a necessidade da continuidade da espécie, né, que é algo natural, porém não é só isso. Uma pessoa que vem com uma impossibilidade de dar sequência através de filhos, ela perde a questão de viver? Não, ela vai viver de uma outra forma, ela vai colocar o seu servir no mundo de uma outra forma, não só na parte de procriar, mas sim de servir numa questão profissional, servir numa questão social. Então eu vou ser alguém onde o meu servir está muito mais além do que só procriar. Aí vem a consciência do ser humano. O ser humano é um animal que tem essa possibilidade de ter a consciência de que essa questão de procriar não é única onde eu possa dar continuidade à minha espécie. Eu posso deixar um legado a partir das minhas ações sociais aqui no mundo também, na família, na educação. Quem é um professor tem uma possibilidade de deixar um legado absurdo. A gente sabe, quem nunca teve um professor que lembra até hoje? Ou se ele era muito bravo, ou se ela era muito legal, né? Todo mundo tem essa questão. Então são questões onde o servir é essencial. Mas por que o nosso sistema incentiva essa questão da crença limitante? Nós sabemos que existe muita manipulação para essas questões. Pessoas que são fracas, que têm muito medo, medo de ficar doente, medo de não conseguir um emprego, elas são muito mais fáceis para manipular. Então, aqui a gente tem até um desenho aqui, na época de eleição, onde um povo onde tem medo de violência, de escassez, onde tem uma pobreza muito elevada, é muito mais fácil manipular, né? Porque sempre vão estar doentes, sempre vão precisar de remédios e isso vai girando o comércio. Então o sistema mesmo favorece essa questão da manipulação do inconsciente, né? Então é muito mais fácil manipular uma pessoa triste e raivosa do que aquela que é feliz. Por que uma pessoa que é feliz é menos manipulável? É como diz até as brincadeiras, os memes, né? Uma pessoa que fez o cabelo não vai querer briga com ninguém. Uma mulher que fez a unha não vai querer briga com ninguém. Um homem que está feliz no seu relacionamento, no seu trabalho, ele não vai querer brigar com ninguém. Ela não vai disputar algo que é do outro. Ele vai estar realizado, né? Então, aquele que é infeliz é muito mais fácil, porque você instiga a raiva, instiga o medo, e nisso você consegue manipular essas questões. Aí nessas questões ainda a gente entra na questão vibracional. Então, pessoas que estão nessas vibrações, nessas sintonias mais baixas, é muito mais fáceis, né? Então, a gente tem aqui a escala de David Hawkes, onde ele traz algumas questões, onde ele coloca nível de consciência com os níveis de emoção, onde a humilhação e a vergonha está lá embaixo. Então, se eu vibro nessa sintonia, é onde eu vou me conectar. Aí entra a questão de também espiritual, onde se eu estou numa vibração aqui embaixo, é com esses espíritos que eu vou me conectar. Então, para que eu não seja atingido pela questão espiritual, eu elevo a minha consciência, elevo as minhas emoções, meus sentimentos, para que aqui, aqueles que estão numa dimensão mais densa, ela não me atinja. Então eu elevo ouvindo música, fazendo meditação, olhando para o meu emocional, né? Que aí nós entramos na questão da espiritualidade, onde ela entra nessa questão. Na psicanálise a gente olha bastante na questão do inconsciente, e na espiritualidade ela linka com tudo isso, porque quando eu não tenho esse inconsciente
entendido, eu vibro mais baixo, porque eu não sei, eu não conheço. Então eu começo a me conectar a questões ancestrais, que pode ser de medo, que vem a questão de crenças limitantes. Nesse medo, algo espiritual pode se conectar comigo, porque é como uma sintonia de rádio, é como uma sintonia de TV, onde eu coloco o canal, onde eu coloco a frequência e é lá que eu sintonizo. Se eu sintonizo a Jovem Pan, eu não vou ouvir a Alfa FM e assim em diante, né? Então eu preciso saber onde eu quero me conectar, onde eu quero me sintonizar. Então é ali que eu vou colocar a minha frequência, a minha sintonia, para passar a atrair aquilo que vibra naquela sintonia. Então eu elevo a minha consciência nessa caminhada espiritual. A gente está nessa busca de elevar, de expandir a nossa consciência para me conectar a algo melhor, a algo superior, né? Dentro da espiritualidade, o que fez bastante sentido para mim foi a Umbanda, que é a linha que eu sigo. Tem a espiritualidade e tem a religiosidade, porém uma coisa não depende da outra. Para eu caminhar na questão espiritual, eu não necessito de uma religião. Elas andam juntas, porém não no sentido único. Eu posso ter diversas outras religiões onde eu me sintonizo, porque fala a mesma língua que eu. E para mim, o que me fez bastante sentido e que me ensinou muitas questões foi a Umbanda. Na questão onde a Umbanda, isso independente de qual linha, pode ser Umbanda, pode ser Candomblé, pode ser Ifá, pode ser Catimbó, pode ser Jurema, e assim uma infinita de religião, assim como pode ser o budismo, pode ser o hinduísmo, pode ser uma infinita... Existem outras, né? Nós estamos numa casa polimata onde tudo é válido para que eu siga uma caminhada espiritual. Mas eu não dependo de uma religião. Eu preciso me afinizar com alguma para que eu entenda melhor uma fraçãozinha mínima do que é Deus, né? Porém, não depende disso. Eu posso seguir uma caminhada sem religião, porém, na religiosidade, nas religiões, eu posso ter algumas chaves onde me abre portas para entender um pouquinho mais a Deus, né? Então, na questão da Umbanda foi onde encontrei as questões vibracionais dos orixás, das entidades, onde elas trabalham, conexão maior com a natureza, porque a Umbanda trabalha bastante com ervas, com os elementos de fogo, água, ar, que estão presentes nos orixás, né? Então, quando eu falo de Ogum, eu falo de ar, direcionamento. Quando eu falo de Yansan, eu falo de movimento. E quando eu falo de Omolu, eu estou falando de um encerramento de ciclo, onde Omolu está ali para me mostrar, para me ensinar algo daquele ensinamento do ciclo. Então é algo natural da nossa vida que se encaixa dentro dos orixás. Então, entendendo que muitas vezes eu tenho nos Itãs alguns contos, algumas histórias, né, histórias, eu vejo que através do comportamento humano eu consigo entender os orixás. Porém, eu preciso tomar cuidado para não ficar só no que é conto e entender o orixá na sua totalidade. Cada orixá representa uma fração de Deus, mas ele não é Deus por completo. Deus é único e ele sim é a completude de tudo e de todos. Mas nos orixás eu consigo uma fração de cada parte de Deus. Então, dentro da Umbanda, nós temos os sete tronos, fora os guardiões, onde em cada trono eu tenho essa polaridade, porque aqui no nosso plano nós somos duais. Então eu tenho positivo e negativo, assim como na energia, eu tenho o polo positivo e o polo negativo, onde a junção desses dois polos me leva à luz ou à escuridão. Se eu tiro a conexão entre os dois, eu tenho a escuridão. Se eu ligo a conexão dos dois, eu tenho a luz. Então, nessa nossa caminhada, é entender que eu preciso de um equilíbrio, onde o mental, a minha busca material, esteja em equilíbrio com a minha espiritualidade. Então, nessa conexão eu tenho, juntamente com o físico, onde eu posso também optar por alimentos mais saudáveis, não tanto industrializados.
Então eu posso buscar alimentos mais saudáveis, temperos orgânicos, frutas orgânicas. Eu sei que hoje em dia às vezes é muito mais difícil, porque o que é orgânico acaba sendo mais caro. Mas, de repente, no meu quintal eu posso fazer uma hortaliça, eu posso usar, em vez de usar um tempero já pronto, eu posso utilizar temperos secos, né? Uma cúrcuma, uma pimentinha. Então tudo isso vai me ajudando numa desintoxicação física para que eu tenha mais consciência de mim mesma. Onde, através dessa consciência de mim mesma, eu consiga saber o que me faz bem e o que não é tão bom. Nesse movimento, eu passo a me permitir dizer sim quando eu quero, não por conta de uma máscara, por conta de uma obrigação. E quando eu digo não, é porque realmente eu não quero aquilo. Eu sei que aquilo, eu sinto que aquilo não faz bem para mim, né? Então, nessas questões, eu consigo me identificar em algumas, nas questões emocionais, onde o emocional começa a brotar. Não digo que numa caminhada espiritual você vai sanar tudo. Muitas vezes a caminhada é justamente para tirar a terra daquilo que você colocou debaixo do tapete. Então você vai começar a vasculhar e cada vez mais aquilo vai começar a vir à tona, e é interessante juntar essas partes, terapias integrativas, terapias realmente científicas, a questão física, atividade física, medicação, alimentação, onde eu vou estar muito melhor emocionalmente na questão, como a gente está falando agora na campanha de Setembro Amarelo, é olhar para a nossa questão psicológica, porque muitas vezes existe uma crença antiga onde quem vai no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista é louco. Eu tinha isso. E você vai no psicólogo? Você é louco. E por quê? Você é louco? Você precisa contar para os outros para você saber que você é louco? Né? Então tem essa questão, esse preconceito. Mas hoje a gente vê uma sociedade doente. Ela está muito doente. A gente vê muita gente com crise de pânico, com crise de ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Por quê? Existe uma demanda muito grande lá fora e aqui dentro também. Só que eu não estou dando atenção aqui dentro por conta das coisas que me foram programadas de que eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser um bom filho, eu preciso ser o forte da questão, não posso mostrar as minhas fraquezas, porque existe o julgamento. Então, todas as questões emocionais começam a ficar por baixo do pano. Então, hoje, há uma necessidade muito grande, porque a gente não dá conta de tudo sozinho. Quem é psicólogo, quem é psicanalista, faz parte da grade curricular, você fazer análise. Como que você vai ajudar uma outra pessoa se você mesmo não se entende, você não se conhece? Então, faz parte da grade curricular você se conhecer primeiro, olhar para tudo que você tem dentro de você, porque senão você não vai conseguir atender outra pessoa. Quando alguém chegar com uma questão que também é sua, você vai barrar. E vai ficar patinando, e você não sai do lugar. Muitas vezes, o que acontece hoje, na questão, na linha que eu atendo, que é a psicanálise, a questão que fica patinando, eu levo para minha sessão, é algo que é minha, por isso que não vai para frente. Então é algo que eu também preciso olhar. Só que não é um padrão, não é uma regra, tudo acontecer do mesmo jeito. Porque a psicanálise vai trabalhar o inconsciente. E inconsciente é muito particular, é muito pessoal. Cada um vive, tem experiência e dá significado para aquilo. Para algumas pessoas, mãe maravilhosa, um exemplo até bem interessante numa família onde o pai é alcoólatra, são 2 filhos. Para um filho, o pai é um crápula,
porque chega em casa, bate na mãe, bate nos filhos e assim vai. Para o outro filho, o pai é maravilhoso, porque ele entende que o pai chegou nervoso, então ele vai ficar quietinho no cantinho dele até o pai se acalmar, e depois ele vai lá com o pai já está melhor, o pai brinca, o pai dá risada, o pai dá doce. Então foram significados diferentes de um mesmo pai, mas pessoas diferentes. Cada um deu um significado. Então na psicanálise a gente olha bastante as questões da fala, onde a gente começa a analisar o acontecimento e volta lá atrás. Ah, então teve um significado que veio à tona aqui agora, porém um significado foi dado lá atrás, quando era criança, ou por uma questão adulta até, onde eu começo a repetir. Então nas questões das terapias integrativas, também tem as questões do feminino, onde a Andressa trabalha, a questão do Jung, é uma questão muito importante, que traz muito à tona do inconsciente através da terapia. Tem a questão da constelação, que também trabalha bastante a questão do inconsciente, onde eu linko a questão do inconsciente com a questão espiritual, por conta do que eu atuo como mãe de santo, né? Então eu tenho algumas experiências onde, numa caminhada onde junta caminhada espiritual, caminhada junto da psicanálise e caminhada com a medicina, existe uma diferença entre o que é a força da medicina, o que é a minha mente e o que é a outra questão do inconsciente. Então começa a vir tudo à tona, e quando você não está tendo um acompanhamento profissional, fica confuso, fica muito confuso. Então começa a misturar as coisas. Aí eu entro numa questão de psicopatia, onde eu já não sei mais o que é real e o que é fantasia, do que está existindo e do que não é. Então eu preciso ter uma visão, um entendimento até meio abstrato para ter a junção desses três, porque não deixa de ser abstrato. É real, mas ao mesmo tempo não é real. Entende? Então nessa questão da saúde mental, o que eu queria passar realmente é isso, a necessidade de olhar para aquilo que está bastante no inconsciente, tanto quanto do que está no consciente, que é a questão do comportamento, mas também, por que você tem aquele comportamento? Muitas vezes não é a questão só do consciente, muito é daquilo que está no inconsciente. Então, eu olhando para o meu inconsciente, eu passo a entender a minha estrutura psíquica. Não é que eu vou deixar de ser aquilo. Se eu tenho uma agressividade latente, não é porque eu faço psicanálise, eu faço sessões com psicólogo, que eu vou deixar de ter ou ser aquilo. Muito pelo contrário. Isso vem à tona, o profissional vai te ajudar a compreender, a lidar com tudo aquilo, onde você consiga, ao invés de reagir, como nós falamos no começo, e passar a agir, porque eu sei que eu sou daquela forma. Isso não deixa de estar comigo, de ser eu. Então, a partir daí, eu passo a ter uma condição, uma possibilidade maior de agir e não mais de reagir. Ok? Então, é isso. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Você falou uma questão nessa parte final que acaba me tocando muito, assim, né? Isso é uma coisa que eu carregava muito, assim, na minha vida, que é a questão do sim e não. Né? E uma frase que eu ouvi, isso virou também um pouco, assim, fez eu perceber algumas coisas em relação a isso, que é cada vez que você não consegue dizer não, um pedacinho da sua alma morre. Então, muitas vezes você está vinculado a um sistema onde você tem que ser o bonzinho em tudo. E esse bonzinho em tudo faz com que você não consiga dizer não para algumas coisas. E essa alguma coisa pode ser uma coisa importante. E vou falar que eu não estou curado disso. Eu ainda falo muito sim em vez de não. Mas é uma coisa que a gente já começa a se policiar e identificar o que é bom e não é para mim, não para o outro. Né? E poder dizer um não com mais clareza e firmeza.
tem o medo de ser julgado. Exatamente. A questão do não, quando você fala sim ao invés de não, você se agride. Você se agride. Você permite que o outro use de qualquer coisa, seja física, mental, emocional, porque você não consegue falar não. E tudo é sim, porque você quer agradar o outro. Vem a questão da máscara novamente. Então, nessa questão de eu querer agradar o outro, eu visto uma máscara e falo sim para tudo. Só que nesse sim eu me agrido, porque eu não consigo falar não. Então, a partir do momento onde eu sei, eu consigo, eu entendo onde é o meu limite, eu passo a ter uma autonomia sobre mim mesma, onde eu sei, agora é não. Muitas vezes, né, se falar não no começo, pode se tornar agressivo. Porque você se torna agressivo porque agora você quer falar não para tudo. Mas aí, nesse processo você vai entendendo que o seu não precisa ser agressivo todas as vezes. O seu não pode ser falado de uma outra forma, não exatamente na palavra não. Podemos fazer um outro dia, vamos fazer de outra forma. E talvez se a gente fizesse, né? E assim a gente vai aprendendo a dizer não e também aprendendo a dizer sim. Então, fica aqui o convite para todo mundo, aproveitando o gancho do dia 10 de setembro, para todo mundo analisar a questão mental, que é muito importante. Porque a partir do nosso mental é que a gente dá vazão a tudo aquilo que a gente pensa que é, muitas vezes não somos. Ok? Cláudia, eu queria só fazer não é uma pergunta, né, mas uma colocação. Naquela parte onde você coloca, você fala da criança, né, ela brincar de rosa, porque é menina, e brincar de carrinho, porque é menino. Eu sou professora e é uma questão assim que eu vejo muito isso em sala de aula. E eu sou professora de vários segmentos, né? Então, desde a educação infantil até o ensino médio. E isso reverbera muito. Professor tem que ficar imparcial. Mas a gente vê o quanto a carga machista vem. Então, por exemplo, no segmento da educação infantil, a gente brinca de panelinha e de carrinho coletivo. E aí o pai vai buscar a criança e ela vê aquela cena. E é uma cena que aparentemente é normal. Sim. Mas para ele, meu filho, por que você está brincando de panelinha? Já não te falei que isso é coisa de menininha? E é uma criança de 3 anos, é uma criança de 4 anos. E aí, a gente fica no parcial. Quer dizer, eu não vou pegar a caixa de brinquedos, separar e fazer bloquinhos aqui. Separar, a menina brinca com isso, o menino brinca com outro. Não, porque é uma inserção, né, educacional necessária. Exato. Ele vai construir ali de levar a boneca para passear de carrinho e fazer a comidinha para o super-homem dele. Então, quer dizer, existe uma construção de... Exato. Mas aí parece que esse diálogo, para uma mente machista, é algo assim, planetário. É além, né? E aí a criança, ela volta no dia seguinte totalmente machucada. Machucada não no sentido físico, mas emocionalmente, porque ela recebeu uma carga em casa e aí ela já se fecha. E aí ela não sabe o que ela faz, porque ela quer a panelinha, ela quer o carrinho. Mas em casa ela recebeu um não, né? Mas em casa, e aí ela vai condicionando no horário. Professora, já jantamos? Tá na hora de ir embora, né? Então ela já começa a se acuar naquele horário, onde ela já tem aquela distinção de comportamento, então ela vai se reprimindo, porque ela já sabe que o pai está chegando e não pode ver. Exato. E é muito interessante ver esse comportamento no ensino fundamental e no ensino médio. As consequências de uma criança que foi reverberando a mesma situação. O pai vai buscar na escola, lá na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio,
E é uma criança totalmente retraída, reprimida, Exato. sabe? Ele não pode conversar com a menina porque o pai tá chegando e vai falar que ele é boiola, Sim. sabe? Essa questão cultural é muito forte. É muito forte e a gente vê em sala de aula o quanto que a mente foi ficando adoecendo ao longo de um processo. Exato. Ele vai deixando de ser feliz, é uma criança com mais depressão, é uma criança mais triste, mais introspectiva, mas no sentido que condicionado. Exato. Foi ali condicionado ao longo de anos. Exatamente. E não consegue ter um pensamento criativo. Eu vejo muito isso assim, já no ensino médio. Eles são muito retraídos, eles não conseguem ter uma expansão de criatividade. Trabalhar com cores, trabalhar com possibilidades, Exato. trabalhar com... não, porque isso é... E tudo isso reverbera na fase adulta, muito. Que é justamente essa chamada. A gente está falando com adultos que já passou por tudo isso, porque na nossa época era muito mais complicado essa questão do machismo, na questão da escola, da questão de menina, 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 menino. Menino não chora. E hoje, o homem com o ser emocional também, por que ele não vai chorar? Porque ele vai ser boiola por causa disso? Não, porque ele tem emoções, ele é um ser humano. E essa questão ainda é muito forte e não vai acabar agora. Então a gente, tendo uma consciência, é levar essa consciência para a nossa família, não só para aqui. Na medicina, né, nos rituais com a ayahuasca, a gente tem acesso a muita coisa. O difícil é levar essa muita coisa lá para fora, porque a gente precisa lidar com a emoção do outro e não mais reagir, e sim agir, porque agora eu tenho consciência. E a questão das terapias é importante justamente por conta disso, para você começar a passar, você passa a olhar o outro também como si próprio, no que dito, né, somos um só. Por quê? A dor do outro também é a minha dor. Na constelação a gente vê muito disso, onde eu não sei, nem tenho contato com a pessoa, mas me dá uma vontade de chorar, absurdo, porque algo reverberou. Porque isso tem também a questão do inconsciente coletivo. Nós temos o inconsciente do local onde nós somos inseridos, mas nós temos algo muito maior, que é o inconsciente coletivo. Por que nós temos tantas guerras? Por conta desse inconsciente coletivo. Então, enquanto a gente não levar essa consciência para fora daqui, fica aqui dentro. Então, o propósito não é parar por aqui. Não é a questão minha no ritual. Passa a ser uma questão social. Porque eu tenho que levar essa consciência para o meu trabalho, para a minha família, por mais difícil que ela seja, a convivência. Eu estou numa caminhada espiritual, o outro não está. Então é responsabilidade sua conseguir esse link de comunicação, porque você está nessa caminhada, o outro não está. O olhar do outro é diferente. É a mesma questão dos pais das crianças. A criança ela não sabe, ela só foi inserida ali naquele sistema. O pai já está totalmente mergulhado. O professor tem que ser neutro. E aí? E o professor? Existe uma questão também, que eu tenho uma amiga minha, que ela também é professora de crianças, e ela fez a constelação para conseguir levar esse olhar diferente para dentro das escolas, onde ela consegue enxergar essas barreiras dos pais, e ela traz os pais para dentro de um novo olhar, para também haver cura, porque senão a criança vai crescer com um trauma absurdo, ela vai sair machucada daquele sistema, porque na escola ela viu uma coisa, mas em casa é outra. E na sociedade é outra. E a sociedade é completamente diferente, onde homem não pode brincar com boneca, mas tem a questão do homossexual. Por que homem com homem pode, mulher com mulher pode? Pode, porque a importância é o amor, não é uma apologia a algo errado. Não é. É a apologia, é sim dar a valorização devida ao amor do ser humano. O amor, ele acontece quando duas almas se encontram ou se reencontram. Então é essa a questão. Na sociedade machista não existe esse amor, existe controle.
Existe muita questão do controle, da posse. Então, eu tenho você, você faz o que eu quero, o que eu mando, e não o que você quer. A mulher não pode. Ainda a gente vê essa questão cultural machista dentro das empresas, onde a mulher recebe menos, faz muito mais, porque existe uma diferença de capacidade feminina e masculina. A mulher é muito mais abstrata para lidar, o homem é muito mais objetivo. Então existem funções onde a mulher consegue fazer muito mais, onde o homem não. Mas ele pode ser muito mais assertivo numa questão racional. Então é juntar, ter o equilíbrio entre essas duas questões para termos uma sociedade mais equilibrada, dando a saúde, dando o devido olhar para a nossa saúde mental. Ok? Então tá ótimo, gente. Depois a gente conversa mais. Gratidão. Muito obrigada. Quem quiser continuar conversando e tal com a Cláudia pode continuar, tá? A gente só fechou também para encerrar a live e tal, para dar o tempo, mas tamo aí.